Então, bom dia, pessoal. Na quarta-feira, eu tinha trabalhado com vocês, né? A gente trabalhou a parte de interpretação de texto, o gênero piada, e eu tinha espelhado para vocês um slide com algumas classes de palavras, né? Essas 4 classes de palavras aí que está aparecendo, que são substantivos, adjetivos, verbos e pronomes. Só um minuto. A garganta está. No caso, né? Como eu sempre reforço com vocês desde o começo do ano, quando a gente estuda gramática, a gramática da língua portuguesa, tá com algum problema? Quer dar risada lá fora? Não tem nenhum palhaço aqui fazendo graça. Mas deixa, não é para pegar, enfim. Quando a gente fala de gramática, tá? Temos as classes de palavras. Para que as classes de palavras existem? Elas servem para poder organizar a nossa fala, tá? Organizar a nossa maneira de escrever, porque tudo tem que ser organizado, tudo tem que ter regras. Porque se não tiver, o que acontece? Vira bagunça. E aí ninguém consegue se entender. Então, para a gente conseguir se comunicar, para cada um poder entender o que o outro está dizendo, o que o outro, né, quer verbalizar ali, a gente utiliza as classes de palavras. Então, cada uma delas tem uma função dentro do texto, tá? Texto escrito, tanto quanto texto falado, certo? Ah, por que cada uma tem uma função? Para poder ter essa organização, tá? Se não existisse essa organização dentro da nossa fala e da escrita, o que ia acontecer? O que iria acontecer se não existissem as classes de palavras? A gente não conseguiria se entender. Já existe, e às vezes as pessoas não entendem o que o outro fala, imagina se não existisse, certo? Então, cada uma cumpre uma função para poder organizar. Às vezes elas podem cumprir mais de uma função, tá? Mas vamos só aprofundar a função básica de cada uma, certo? Conforme vocês, né, o passar dos anos, quando vocês estiverem no Fundamental 2, final do Fundamental 2, ensino médio, vocês vão começar a perceber que essas classes podem cumprir outras funções, tá? Mas vamos à função principal e a básica de cada uma, tá? Então, vamos começar pelos substantivos. Nós estudamos substantivos no começo do ano. Vocês já tinham visto essa classe de palavra nos anos anteriores. E aí, qual é a função principal do substantivo? Para que ele serve? Dá nome aos seres vivos. E se ele dá nome a tudo. Tudo à nossa volta tem substantivo. Então, a parede, nossos nomes, os cartazes, tudo que tem nome aqui é substantivo. Então, a função principal deles é dar nome a tudo. Seres, objetos, pessoas, tá? Dentro dos substantivos temos as classificações, tá? Quais são? Vamos começar pelos comuns. Os comuns, então, dá nome a, como o nome já diz, comum, dá nome a qualquer objeto. Então, é o notebook, o estojo, a garrafa, a caderneta. Porque existem milhares de cadernetas, vocês já viram nas outras salas, iguais a essa. Existem milhares de garrafas iguais à minha. Existem milhares de estojos iguais a esse, tá? O apagador mesmo aqui, ó, dois iguais, ó, igualzinho, não tem eita, diferença nenhuma, entenderam? Então, substantivo comum e próprio. Que dá nome. O que dá nome, tá? País. O comum também dá nome, calma. É o que dá nome ao quê? A pessoas, ou seja,
Iana é um substantivo próprio. Ah, mas existem outras Ianas. Sim, mas iguais a mim, não. Existem outros Felipes, outros Júlios. Tanto que na sala temos 2 Júlios, eles são iguais? Não. Então, cada um, né? O nome dos dois é próprio, tá? Embora seja igual, né? Seja um nome é próprio, tá? Nome de rua, existem milhares de ruas 12, ruas 13, enfim. Mas cada uma tem determinadas casas, estabelecimentos, então também é próprio. Nome de lugares, né, de países, também é próprio. Nome de empresas, então o Colégio Acalanto é um nome próprio, certo? O McDonald's, o Burger King, o shopping, é tudo nome próprio, entenderam? Aliás, shopping não, né? Porque aí o shopping, aí as lojas dos shoppings aqui, né? São cada uma tem um nome, é próprio. Tá? Tem Subway no shopping, tem. Só um minuto. Tem Marisa, tem Riachuelo, CIA, todas elas nome próprio, tá? Fala, João Pedro. Aqui é Colégio Acaranto, né, tia? Isso. Só que tem uma escola que o nome é Escola Acaranto. É, mas aí é outro colégio com outras pessoas, é nome próprio. Independente se existir outros colégios com o mesmo nome, entenderam? Aí existem trocentas riachuelos, mas cada uma do seu jeito ali, cada uma em um determinado lugar. É um nome próprio, é a empresa, entenderam? CIA, a empresa. Então é nome próprio, tá? Então, próprio é particular de cada um, tá? Temos também simples e composto. Então, qual é a classificação? Quais são os substantivos simples? Isso, armário é um substantivo simples. Cadeira é substantivo simples. E isso, mesa. E cadeira de balanço é simples? Não, é composto. Então, simples é quando o objeto, o ser, tem um nome só. Quando ele tiver 2 ou mais, é chamado de composto, tá? Então, são 2 nomes, duas palavras nomeando um único ser. Então, cadeira de balanço é composto. Ar condicionado, tem a palavra ar e condicionado, composto, tá? Pé de moleque, composto também, né? Tem Luna de duas açúcar. palavras, tá? Oi? Cana de açúcar. Cana de açúcar. Isso, cana-de-açúcar, que Márcio falou aqui, também é composto, tá? Vamos então aos concretos e abstratos. Muita gente confunde, porque o concreto é aquilo que a gente pode o quê? Isso, tocar e ver, tá? Mas concreto também é um objeto ou ser, enfim, que eu tenho uma noção visual, ou seja, eu tenho a imagem dele, embora eu nunca tenha visto e nem tocado, tá? Então vamos a, né, e o substantivo abstrato é o quê? Oi? Não. Hum. Aí é que tá. Abstrato não está interligado a algo imaginário. O abstrato é algo geralmente está relacionado a sentimentos. São coisas que a gente não pode ver, igual o vento. A gente vê o vento, toca no vento, a gente sente ele passando, Amor. mas não é algo visual. A amizade, o amor, a gente pode ver a amizade, a gente vê o amigo, aí sim. Agora a amizade não tem como ver, né? A saudade não tem como, a gente só sente. Então tudo isso é abstrato. Mas e o Saci? Ele é abstrato ou concreto? O anjo é abstrato ou concreto? Anjo é abstrato ou concreto? Mas você tem uma noção de como o anjo é, não tem? Como o anjo é?
Se a gente tem uma noção de como esse ser é, embora nunca tenhamos visto ou tocado, então ele já não é mais abstrato, ele é concreto, tá? Então, o Saci, a Iara, o anjo, a gente tem uma noção visual, embora nunca tenhamos, né, e nunca vamos, porque não existem, tocar em um desses seres. Então, eles deixam de ser abstratos, eles são concretos. A noção, né, a definição de um substantivo concreto é algo que você pode tocar, ver, mas também ter uma noção de como é, uma noção de imagem. Então, eles passam a ser concretos, tá? Entenderam? Então, anjo, boto, saci, todos eles são concretos, não são abstratos, tá bom? Então, que mais? Substantivos primitivos e derivados, certo? Da origem ao derivado. Isso. O primitivo, ele é a raiz, né? Ele é a base para o derivado. Então, eu tenho livro. Livro é primitivo. De livro, eu crio outros substantivos, que vão ser os derivados. Então, de livro, eu livraria, livreto, livrinho, tá? Então, a partir, eu pego a raiz desse primitivo, que é livre, né? Vai até o R, e como base eu crio os derivados, livraria, de papel, papelaria, papeleta, papelão, entenderam? Então, papel é primitivo, papelão é derivado, ok? Então, essas são as classificações do substantivo. Substantivo tem diferença de gênero? Sim. Tem qual? Masculino e feminino, tá? Então, é muito comum os substantivos terminados em vogais, né? No caso, vogal O, quando passa para o feminino, ele tem a vogal A. Então, menino, menina, tá? E aí temos os irregulares, que não vão passar por essa forma, igual homem e mulher, certo? Homem e mulher não tem nada a ver com o A ou O no final. São duas palavras diferentes, entenderam? Mas uma é né? Mulher é o feminino de homem, certo? Pai e mãe, entenderam? Um é feminino do outro e são duas palavras diferentes, tá? E temos também mas aí ele ou ela não é substantivo, é pronome. Aí, no caso, os substantivos flexionam no número. Quais são eles? Os números do substantivo. Se eu tenho um substantivo só, singular. Se eu tenho dois ou mais, ele vai para o plural. Geralmente, se o substantivo termina em vogal, o plural dele é só acrescentar o S. Se termina em consoante, dependendo E e S, tá? E aí, tem, acho que é com I ou U que eu posso colocar. Ah, não, eu já estou confundido com a gramática espanhola já. Então, vamos lá. Então, é só singular e plural. E o substantivo, ele flexiona no grau. Qual é o grau? Aumentativo e diminutivo, tá? Então, eu tenho lá casarão, a palavra casa, aí eu tenho casinha ou casebre e o aumentativo casarão. Entenderam? Tudo bem até aí, substantivos dá nome a tudo. Nunca se esqueçam das definições das classes de palavras, tá? É muito importante vocês saírem agora do Fundamental 1, já tendo uma noção do que é cada um, mas principalmente quando vocês estiverem saindo do 2 e do ensino médio, sabendo para que serve cada uma dessas classes de palavras. É o conselho, não. É fato. Se vocês dominarem
o Fundamental 2, o ensino médio, todas as classes de palavras, saber para que elas servem, quais são elas, vocês não terão dificuldades em entender a gramática da língua portuguesa, porque isso é a base para poder entender as outras coisas que tem envolvido, né? Na parte de interpretação, na parte de escrever melhor, escrever bem, entenderam? Até pontuação, o uso da vírgula, às vezes tem a ver com essas classes de palavras, a função delas, entenderam? Então, vamos então aos adjetivos, tá? Para que serve? Aí os adjetivos já vai ter uma outra função diferente dos substantivos, tá? Cada um tem a sua função. Quais são, né? Qual é a função do adjetivo? Isso dá Uma característica. característica ao Isso, ele substantivo. dá característica. Ele dá qualidade ou defeito, né? Ele vai dar como esse substantivo é. Então, quando eu digo a minha camisa é vermelha, qual é o Vermelho. adjetivo? Vermelha Vermelho. é a característica dela, é como ela é a cor dela. Entenderam? Então, adjetivo, a função principal deles é caracterizar o substantivo, certo? Dizendo como ele é, a forma como ele está, se ele vale a pena ou não, entenderam? Os adjetivos, então, eles também flexionam no gênero, tá? Então, ele tem que acompanhar o substantivo. Se eu digo o menino, eu tenho que usar o adjetivo bonito. Se eu digo a menina, eu tenho que usar o quê? Bonita, tá? Mas esse é o caso dos adjetivos biformes. Então, quando a gente fala de gênero, a gente tem biformes, que são os adjetivos que mudam, né, do masculino para o feminino. Ele tem as duas formas, aliás, né? E temos os uniformes. O que são os uniformes? Eles têm uma forma só, tá? Quando eu digo o menino a pessoa é jovem, o jovem não tem masculino, não tem feminino, ele é só aquela forma e vai servir para os dois gêneros, É entenderam? a forma original, né? É a forma que existe, por isso que é uni vem de único, entenderam? Uniforme é único, biforme, dois, entenderam? Tudo que tiver bi, geralmente no começo, dois, é dois, não é plural, entendeu? Porque eu tenho bi, depois eu tenho tri, né? Aí vai aumentando. Bi é dois. Entenderam? No caso, os adjetivos, então, tem uniforme, biforme, eles estão. Então, eu tenho grau. Por exemplo, aumentativo, né? O grau aumentativo, o superlativo, que é aquele que é além do aumentativo. Por exemplo, aquela cidade é bonitíssima, né? Ou seja, essa terminação "is" é lindíssima, né? Lindíssimo, íssimo, superlativo, ele vai além. Quer dizer que é muito, muito linda a cidade. É quando eu quero exagerar. Entenderam? Tudo bem até aí? Adjetivos, uniformes, biformes, tá? Servem para caracterizar. Vamos então aos verbos, tá? Verbo é outra classe de palavras É o que dá ação diferente. ao sujeito, né? Isso. Ele vai definir, a função principal do verbo é definir a ação do sujeito, tá? Então, é ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Os verbos, eles são divididos em tempos, tá? Então, a ação, ela pode acontecer quando a ação já aconteceu, passado ou pretérito, eu posso chamar também, tá? É a mesma coisa, são sinônimos, tá? Presente, a do agora. E aí, o que ainda vai acontecer é futuro, tá? Eles também são divididos em modos. Quando eu expresso uma ação habitual ou indico uma ação do momento, uma ação que eu faço com frequência, eu uso o modo indicativo.
Quando eu quero expressar desejos, ou seja, algo que eu quero muito que aconteça, pode ser que aconteça, possibilidade, modo subjuntivo. E quando eu expresso uma ordem, expresso instrução, eu uso o imperativo, tá? Imperativo. Ok? Então, temos 3 modos. E também tem-se as pessoas, tá? Cada pessoa vai ter a sua terminação. Então, eu tenho quais são as pessoas? Elas são definidas pelos pronomes pessoais, tá? As pessoas são. Quais são os pronomes pessoais que definem? Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Muito bem. Primeira, segunda e terceira do singular e do plural. A primeira do singular é quando a ação recai sobre mim. Então, eu, tá? Quando é alguém próximo, tu. Hoje em dia, a gente substitui o tu também pelo pronome de tratamento você, tá? Terceira pessoa, ele e ela. Agora sim, ele e ela aparecem, tá? Primeira do plural. Eu e mais um grupo de pessoas somos nós. Nós. Segunda do plural, Vós. vós. Não usamos mais o vós hoje em dia. Usamos o quê? O pronome de tratamento vocês, tá? E eles e elas. O vós você só vai ver em textos mais antigos. Então, quem leu, tem contato aí com a Bíblia, quem lê a Bíblia, é muito importante também ler a Bíblia, percebe que na Bíblia usa vós, não usa porque é um livro antigo. Usa subjuntivo, porque na Bíblia, geralmente as ações são voltadas para um desejo. A pessoa faz um clamor, um desejo, ela quer que aquilo aconteça. Então, é subjuntivo, tá? Geralmente aparece bastante na Bíblia. Outros livros mais antigos vão aparecer o vós. Hoje em dia, a gente não usa mais. É importante vocês saberem, né, como é que se conjuga a ação da segunda do plural, para poder, quando ter contato com esses textos mais antigos, saber entender a forma da segunda do plural. Mas a gente, na prática, não usa mais, tá? Caiu em desuso. Ok? Vamos então os verbos servem para expressar ações, tá? A última classe de palavras são os pronomes, tá? Os pronomes vocês viram agora no finalzinho da terceira unidade, né? 2 pronomes, né? E no começo também já viram os pessoais, tá? Qual é a função principal do pronome? Ele também tem relação com o substantivo. Ele vai fazer o quê com o substantivo? Acompanhar. É o quê? Eu vi aqui que Uhum. Quem dá característica é adjetivo, tá? O pronome já Bíblia cumpre outra função. é, a, é a classe de palavra que substitui ou acompanha o nome. Isso, ele substitui ou ele acompanha o nome. No caso, geralmente, esse nome pode ser outra classe de palavra, né? Ele pode ser um adjetivo também, tá? Mas geralmente ele substitui ou ele acompanha, tá? Geralmente quando ele substitui é para o quê? Para que aquela mesma palavra não fique repetindo e o texto fique cansativo. E a pessoa só ficasse o tempo todo. Maria foi na padaria. Quando Maria chegou na padaria, Maria comprou 5 pães. Depois que Maria comprou 5 pães, Maria saiu da padaria. Aí Maria estava andando na rua. Quando ela continuou andando na rua, Maria encontrou Pedro. Quando Maria encontrou Pedro, já pensou se ficasse repetindo o tempo todo a mesma coisa? O texto ia ficar sem informação nenhuma e ia ficar chato de se ler. Então, para evitar isso, a gente tem-se os pronomes, tá? Então, temos os pronomes, eles são, ao contrário dos substantivos e dos adjetivos, Possessivos e demonstrativos de interrogativo. a gente tem também
Os pronomes, eles são chamados de invariáveis. Quando tem esse prefixo in, lembra que prefixo, você já vira, é o que vem antes da palavra para fazer o quê? Mudar o sentido dela, tá? Então, eu tenho o substantivo que é variável. Por que que ele é variável? Porque ele muda no gênero, no grau, no número, tá? Os pronomes não. Os pronomes são chamados de invariáveis. Quando eu coloco o prefixo in, quer dizer que eles não variam, tá? Um ou outro pode acontecer de variar, mas geralmente os pronomes não variam, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho geralmente alguns pronomes, a maioria, algumas classificações variam, outras não, tá? Então, vamos lá. Os pronomes pessoais, tá? A gente tem para substituir ou acompanhar, tá? Geralmente eles têm a função mais de substituir o sujeito, certo? Então, eu, ela, eles e elas. Temos os pronomes possessivos. Quais são os possessivos? Meu, minha. Ó, pega a ideia. Possessivo vem de posse, ó. Possessivo quer dizer o quê? Alguém que quer sempre aquilo de qualquer jeito só para ela. Então, os pronomes possessivos, eles dão a ideia de posse, aquilo que pertence a algo ou a alguém, tá? Então, é minha garrafa. A garrafa é minha, tá? E os pronomes possessivos, eles vão mudar de acordo com o objeto de posse, tá? Ele vai para o plural se eu tiver mais de uma garrafa. Por exemplo, eu tenho 2 garrafas aqui. Minhas garrafas, certo? Minhas. Ele foi para o plural porque eu tenho mais de uma garrafa que pertence a mim. Entenderam? Demonstrativos é quando eu quero o quê? Mostrar um objeto no tempo e no espaço, onde ele está, onde ele se encontra, tá? Então, quando eu falo, ó, esta garrafa é minha, esta garrafa, esta é um pronome demonstrativo. Por que que eu usei o esta e não o essa? Tá perto de mim que estou falando. Se eu fosse mostrar a garrafa de Dominique, aí eu já não usaria o esta, usaria qual? Essa, certo? E quando está longe dos dois, eu uso aquela. E quando o objeto é desconhecido, eu não sei que objeto é esse, aí eu uso o neutro, que a gente chama, que é isto, isso ou aquilo, tá? Quando eu não sei o que é aquele objeto, tá? Geralmente a gente usa para objetos, lugares, tá? Assim, é coisas que a gente desconhece. Para pessoas fica ofensivo você falar o que é isto, né? Para alguém, a gente usa o este ou esta, tá? Ou aquele, né? Aquela. Certo? Entenderam? Pronto. Essas são as 4 classes de palavras que, né, vocês recordaram aí. Existem ao todo 10, tá? Mas aí, além dessas 4, vocês já viram comigo as conjunções na unidade passada e também os advérbios, lembram? Então, ao todo aí, já viram 6, né? As outras vocês já devem ter visto todas já, tá? Tá certo, Ana Beatriz. Vamos então, eu vou avançar aqui para explicar para vocês, aí depois eu vou dar um tempo para vocês responderem as páginas 6 e 7, tá? Não, era para esperar um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos para a página 8, certo? A 6 e 7 é esse assunto que eu expliquei agora. Eu vou explicar logo da página 8, porque aí eu faço um vídeo só explicando e depois um vídeo só, se der tempo, corrigindo, entenderam? Eu só vou até 8h30, eu não vou o dia todo. Porque hoje somos eu e Dani. Vamos lá. Muita gente confunde o uso dessas 2 palavras. A gente tem a is
e quiz, tá? Porque o que acontece? A pronúncia é um pouco diferente, tá? A escrita é parecida, só substitui o final, né? Um termina com V e o outro com S. E o significado é completamente diferente, tá? Então, eu tenho quis, certo? Quis com S é o verbo querer, tá? Então, o verbo querer em qual tempo? Passado, presente ou futuro? Passado, tá? Primeira pessoa. Tipo, eu quis muito viajar, né? Eu quis o ano passado viajar para Recife, para Rio Preto, mas não deu. Entenderam? Quis, certo? Passado. E quiz com Z é o quê? É um jogo de perguntas e respostas, tá? Então, quiz se pronuncia como se tivesse um K no começo, ó, quiz. Quis e quiz, tá? Então, essa é a diferença dos dois, não tem muito o que falar, tá certo? Entenderam? Eu vou dar o tempo agora, tá? Vai dar 8 horas para vocês irem respondendo agora até a página 9. Então, das páginas 6 a 9, tá? Se der tempo, se vocês terminarem um pouquinho antes das 8h30, eu começo a fazer a correção. Caso contrário, não farei, tá? Eu vou descer aqui que eu já vou explicar. Vamos para a página 10, que eu já vou aproveitar o ensejo e já explico a tarefa, tá bom? Vamos lá. Pronto, na página 10 eu tenho um cartoon. O gênero textual. É um gênero textual também, tá, gente? Cartoon. Muitas pessoas confundem cartoon com charge e tirinha, tá? E ainda temos as HQs, que é as histórias em quadrinhos, tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença de cada um. E tem é caricatura? Tem caricatura, também. Mas a caricatura é mais tranquilo de saber, né? Qual a diferença dela. Muitos confundem charge com cartoon, tá? O que acontece? Vamos lá, então. Tirinha, certo? São, né? A gente tem os quadrinhos. É um HQ e colocasse ali. Então, tirinha, geralmente, ela tem um quadrinho, ela pode ter 2, 3, 4 quadrinhos, tá? Geralmente, a gente tem personagens icônicos, personagens que já fazem parte desse gênero. Geralmente tá preto e branco, mas ele é loirinho, tá? E aí ele tem o amigo dele que é um tigre. O tigre dele é de pelúcia, tá? Podem perceber que todas as vezes que o tigre fala, a nuvenzinha dele fica com as bolinhas embaixo. Sabe o que isso significa? Pensamento. É como se só o menino tá imaginando que o Haroldo tá respondendo para ele. Mas ninguém ao redor o escuta falando, tá? Só o menino, né, que interage com ele, porque é criança. Na imaginação dele, o Haroldo fala com ele, tá? E interagem. Outra tirinha que é muito comum aparecer isso é o Garfield. O Garfield não fala com o dono dele. Todo mundo pensa que ele fala, né? Porque fica muita coincidência, porque ele pensa aquilo e logo em seguida o dono dele, que eu esqueci o nome agora. Qual é o nome do dono do Garfield, meu Deus? Odd é o cachorro, né? É Garfield, Odd e o... Deixa eu pesquisar aqui. O dono do Garfield. É John. Não, John é o... Acho que é John o nome dele. É John. O nome do dono do Garfield é John. É John. Lembrei agora.
Pronto, e fica super coincidência, mas o Garfield é um animal, ele não fala, tá? A gente tem então o Garfield, a gente tem o Calvin o Haroldo, a Mafalda, que é aquela menininha com cabelo bem. Ela é argentina, tá? Aí tem a Mafalda e os amigos, enfim. Geralmente eles aparecem em tirinhas, certo? Então, tem aquele Viking também, que é o Agar, também é bem famoso nas tirinhas, tá? Então, a tirinha, geralmente, ela tem dois quadrinhos, às vezes tem tirinha com um só. Mas a tirinha, geralmente, é dois, três, quatro, cinco quadrinhos, tá? Uma tirinha, certo? Aí temos o cartoon. O que é o cartoon? O cartoon, geralmente, é uma imagem. Ele vem, ambos, a tirinha, o cartoon, a charge, todos eles trabalham com a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a mistura da linguagem verbal e não verbal, Imagens tá? escritas. Pode acontecer em uma charge ou uma tirinha vir não verbal, enfim, só a imagem, tá? Mas geralmente vem com alguma coisa. Onomatopeia, o que é onomatopeia? Já ouviram falar de onomatopeia? Eu acho que você, não sei se conhece. Onomatopeia é como se eu descrevesse o som na escrita. Então, quando eu escrevo toque-toque, trilim, gente, tá caindo aqui a internet. Vocês estão me ouvindo? Pessoal de casa? Sim, Sim, tia. tá caindo muito, tia. Voltei, gente. Passei, Ana Beatriz. Páginas 10 a 11 do caderno de atividades, tá? 12, perdão. É essa que eu estou explicando. É a tarefa, tá? Aí o que acontece? O meu sinal estava bem fraquinho, voltou agora. Estão me ouvindo? Sim. Tá, deixa eu. Pronto. Página 10 é a 11. Aí a 12 faz depois, tá bom? Acabaram de me falar aqui que para fazer a página 12 tem que ver o manual. Aí, como não chegou, vocês só fazem até a 10 a 11 só, tá bom? Aí, vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos às charges e os cartoons, tá? Charge. Qual é a diferença de charge e cartoon? Tanto a charge quanto o cartoon, eles são gêneros que fazem críticas, ou seja, eles pegam alguma coisa da sociedade, né, política, economia, eles pegam política, economia, crítica sobre preconceito, enfim, tudo que está em torno da nossa sociedade e critica, né? Faz esse quadrinho voltado para isso, tá? Só que qual é a diferença entre os dois? Geralmente a charge, ela utiliza personagens desconhecidos, assim, mas é muito comum ela usar personagens que existem. Então, ele vai pegar, por exemplo, um político, um economista, um ator, uma atriz, alguém que já existe, e vai inserir nessa história. O que foi, Gabi? Tá. Cadê? Você trouxe garrafa? Tem que levar a garrafa. Como é que você vai pegar água? Vê se acha algum copo, alguma coisa para botar água.
Pode não. A boca não. Ela tem que arrumar um copo, alguma coisa para encher. Oi? Ô, Carla. Primeiro que é muito nojento já colocar a boca ali. Aí segundo que a pandemia, viu? Vamos lá. Espera. Vai depois. Depois que eu terminar, é. Ah, o comentário de vocês está atrapalhando o andamento da aula. Pronto. Aí, a charge, então, geralmente vai usar personagens que conhecemos e o cartoon não. O cartoon, geralmente, ele cria personagens para a determinada situação. Então, essa é a diferença mínima entre o cartoon e a charge, tá? Então, vejam só esse cartoon aí, ó. Sim, descobrimos terráqueos evoluídos que se divertem em seu Wi-Fi. Que crítica ele está fazendo aí? Não tem como se divertir sem Wi-Fi. Isso é o uso demasiado das tecnologias. Então, as pessoas estão tão acostumadas, né? Principalmente a geração de vocês agora, né? Que já nasceu grudada praticamente com um computador, um celular, que acabam, né? Da geração de vocês já. Esse já. Vê? Eu acho isso. Tem que esperar. É. Pronto. Abaixo aí temos algumas questões. Aqui, a primeira, a segunda são questões de interpretação. Então, vocês vão ler de acordo com a charge, o conhecimento que vocês têm, tá? Aí, a página 12 que eu havia pedido, não vai dar, porque eu pensei que era alguma proposta do próprio caderno, né? Porque às vezes vem, né, a proposta dele mesmo e não precisa do manual. Mas essa precisa. Então, vai esperar. Quando eu chegar na página, passar da página 27, aí vocês voltam para o caderno, eu passo, né, como tarefa e vocês fazem. Tá bom? Pronto, então agora são 8h05. Eu vou dar o tempo para vocês responderem as páginas aí, tá certo? Agora silêncio, sem brincar. Tem tarefa, viu? Finalizar aqui a gravação, ok?